Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, leremos 11 versículos iniciais desse livro. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Vamos colocar-nos em pé para essa leitura. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Podeis sentar-vos. Vamos falar nessa noite sobre a ascensão de Jesus Cristo. Nesses últimos dias, e mesmo os evangelhos dedicam a maior parte à última semana da vida de Cristo aqui na terra, o seu ministério terreno, e principalmente ao seu sofrimento. Diferentemente dos que muito pensam, o sofrimento de Cristo não ocorre apenas na última semana, mas desde o início da sua vida, as circunstâncias, as perseguições, e esse estado de humilhação de Cristo, como nós temos muitas vezes aqui lembrado, ele começa com a encarnação, o nascimento de Cristo, o seu sofrimento, ele era chamado varão de dores, a sua morte vicária, e nesses dias nós vemos aí retratada de várias formas, né? Relembrando a morte de Cristo, a sua descida ao Hades. Mas como bem lembrou o pregador matinal, o Evangelho não termina na crucificação. A ressurreição já é o primeiro estágio da glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois da ressurreição, nós voltamos os nossos olhos para a ascensão, que é o objeto do nosso estudo, da nossa palavra nessa noite, lembrando que também após a ascensão existe a entronização de Cristo nos céus, a sua volta como vitorioso, depois de realizar a obra da salvação, e a sua glorificação e a vinda gloriosa que aguardamos. Ainda aguardamos a vinda de Cristo. Mas diz o texto que Jesus, durante 40 dias, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, a ida de Jesus aos céus não é algo imediato, mas nesse interregno, nesse espaço, ele permanece 40 dias, né? Há muitas aparições aqui relatadas,
E nesse aqui nós encontramos, interessante esse número, 40, né? Porque é uma expressão 40 de um período de prova, ou de algo assim, de uma ampla demonstração. Lembramos que 40 foram os anos em que o povo de Deus peregrinou do deserto. Nínive seria destruída em 40 dias, né? Seria pregado o evangelho a toda aquela cidade, o arrependimento, e teriam o prazo de 40 dias. Cristo também jejuou 40 dias antes de ser tentado pelo diabo. E nós encontramos aqui agora, então, uma experiência que está também ocorrendo no monte, vamos dizer assim, né? Uma experiência, porque muitas coisas aconteceram assim. O Sermão do Monte, o Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, o discurso escatológico também no Monte das Oliveiras, e agora então aqui ele vai subir aos céus, né? Da onde ele subiu, contemplado por anjos, e há um testemunho de pessoas ali que estavam presentes, estavam atônitos com esse fato de Jesus sendo elevado às alturas, e os anjos que estavam ali diziam: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, virá como o viste subir da mesma maneira. Normalmente nós falamos sobre a razão pela qual, ou as razões pelas quais Jesus Cristo veio a este mundo e habitou entre nós, se fez um de nós. Mas nós devemos pensar agora, depois de comemorar essa data, as razões pelas quais também ele deixou este mundo e ele foi aos céus. Qual seria realmente o motivo pelo qual ele retornou àquele estado de glória que sempre teve com o Pai? E nós diríamos o seguinte, que Cristo, ele subiu aos céus para nos preparar um lugar. Ele subiu aos céus, ele voltou aos céus, ele foi levado aos céus, dentre outras coisas, para nos preparar um lugar. Foi lá no cenáculo que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Antes, a sua vinda, sua primeira vinda, estava associada com a sua morte. Ele era o cordeiro, né, que deveria ser entregue pelos nossos pecados. Hoje se fala sobre o cordeiro pascal. Agora está associado com a sua vinda. E ele, como Criador, né, também está preparando um lugar até o dia em que ele retornará. A celebração da Santa Ceia é, na verdade, um cronômetro, um cronos, porque diz que ela deve ser celebrada até que ele volte. Então nós estamos aguardando, e cada vez que celebramos esse, que é tão maravilhoso na vida da igreja, esse sacramento, e devemos fazê-lo até a sua volta. E nem sempre nós pensamos num lugar preparado para nós, que é uma das coisas que deveria ocupar o nosso coração e a nossa mente. E, infelizmente, num dia como hoje, os pensamentos estão voltados para tantas coisas, entretenimentos, mas deveríamos sempre agradecer o fato de que ele não só veio para nos salvar, ressuscitou, mas a sua ascensão, ele agora está preparando um lugar para aqueles que são seus. E nós vemos ele falar de uma maneira muito carinhosa aos seus discípulos lá nos cenáculos. O que nós temos pensado, né, meus irmãos, o significado disso para todos nós, sobre o fato dele preparar um lugar para cada um de nós, para cada um de nós. Também ele ascendeu aos céus por uma outra razão, não só porque nos foi preparar um lugar e haveremos de encontrá-lo. E, aliás, nós não devemos ter aquele sentimentalismo apenas, eu quero encontrar alguém, ente querido, que já partiu, um amigo, é claro. Mas o crente, ele tem primeiro esse desejo, né, de ter um encontro com Jesus Cristo, e como dissemos que isso é uma bem-aventurança para os crentes do tempo do Novo Testamento,
porque os que morreram antes não tinham essa oportunidade, porque Cristo não havia se encarnado, não havia ainda se tornado como um de nós. E será uma coisa indescritível nós encontrarmos a pessoa de Jesus, que providenciou a nossa salvação e que subiu para que nós tivéssemos um lugar. Mas ele subiu aos céus também por outro motivo. Ele disse, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nesses 40 dias, Jesus falou muitas coisas que talvez não tenhamos aqui registradas. Mas eles queriam entrar num terreno, eles eram inquisitivos de uma coisa que não poderia ser dita. Eles queriam saber realmente sobre a data da volta de Cristo, ou propriamente a restauração do reino, porque Jesus disse que quando ele, no dia da regeneração, eles se assentariam com ele e julgariam as 12 tribos de Israel. Então eles pensaram, será agora que ele vai tomar o governo romano, vai destituir o governo romano, e agora que ele já passou pela ressurreição, então ele vai estabelecer esse reino? Jesus disse que isso é um segredo, e as pessoas que ousaram entrar nesse terreno, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser vigilantes, erraram. Disse que é um dia que o Pai reservou, e aqui ele está dizendo que o Pai reservou pela sua exclusiva, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, agora nessa volta de Cristo, que ele volta aos céus, ele disse, vocês esperem uma coisa muito importante. Não só foi preparar um lugar, mas enquanto a igreja estivesse aqui, a igreja seria o quê? O templo do Espírito Santo, deveria receber o Espírito Santo. Em Coríntios diz que vós sois o templo do Espírito Santo, diz no sentido também da pessoa, mas quando fala da divisão da igreja, fala do conjunto. Fala que a igreja é o templo do Espírito Santo, santuário de Deus. E se diz alguém destruir a igreja, Deus o destruirá também. Há um pensamento muito equivocado as pessoas pensarem que são igreja isoladamente. Eu sou igreja, então eu determino todas as coisas. Não, não é assim. Jesus estabeleceu a sua igreja comprada por Jesus Cristo, pelo seu sangue, que é a comunhão de todos aqueles que são lavados no sangue de Jesus e que o aceitam como Senhor das suas vidas. E uma igreja não é nós juntarmos apenas algumas cadeiras e cantarmos algumas músicas, mas ela tem realmente a centralidade na doutrina cristã, na ministração dos sacramentos, no exercício da disciplina. E, infelizmente, hoje muitas pessoas, muitos protestantes têm uma ideia muito equivocada e por isso tão divisionismo, que nos engana, de pessoas muitas vezes que não querem ser servos e por isso não se adaptam a nenhum lugar. Jesus Cristo, ele fala aqui do seu retorno, né? Então, o Espírito Santo ia unir um povo, ia formar uma igreja, ia apontando sempre para a obra de Jesus Cristo. E ele fala aqui do seu retorno também, disse, varões, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele retornará. Mas antes do seu retorno, então ele está formando uma igreja e essa igreja precisa receber poder para testemunhar. Muitas pessoas gostam muito de pregar, né? Eu gosto de pregar, mas gosto de ouvir também. Fiquei muito sensibilizado com os jovens que saíram a distribuir o Evangelho de São João. Nós precisamos aprender a pregar também individualmente, né, com um trabalho pessoal. E eles estavam intimidados, era uma igreja fechada em si, mas quando eles receberam poder, eles seriam testemunhas, seriam mártires, inclusive, a palavra testemunha e mártires é o mesmo significado, em toda a Jerusalém, que era o início local, em Samaria,
na Judéia e até os confins da terra. Ali está o plano, a estratégia. Eu fico pensando, meus irmãos, como Deus nos tem dado tantas oportunidades. Há pessoas que usam os meios de comunicação de uma forma tão errônea, né, tão superficial, mas Deus nos dá a oportunidade. Fico pensando que estamos falando aqui e muitas pessoas estão nos ouvindo, né, estão nos vendo, inclusive, e é muito importante até como nos portamos na casa de Deus, né? O templo não é uma sala de aula, é chamada casa de oração. E Jesus diz: vocês vão receber poder, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, o Espírito que foi aspergido, que foi derramado. E também esse poder viria para o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, como um consolador, para atender os aflitos. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É certo que o nosso coração às vezes fica turbado, que nós ficamos atemorizados, mas nem sempre nós apropriamos dos recursos que Deus coloca à nossa disposição. O Espírito Santo, que veio e que habita em nós, e que é chamado nas Escrituras de Consolador, assim como Jesus era um Consolador. Ele dizia às mulheres: não chores, a outros: teus pecados estão perdoados. O Espírito Santo também, que habita em nós, Jesus fez uma obra por nós, o Espírito Santo faz uma obra em nós. E é claro que há uma correspondência, né, bionívica nesse sentido, mas o Espírito, nós somos pentecostais nesse sentido, que nós vivemos sob a égide do Espírito, e que nós não podemos desprezar o Espírito, que nós não podemos entristecer o Espírito, que nós não podemos apagar o Espírito, e não tem sentido se o Espírito de Deus não agir nas nossas vidas, e não somente consolar nas nossas aflições, mas também para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Muitas pessoas têm desejo de haver mudanças, né? Têm seus ícones, seus ídolos, mas nós devemos nos aparecer com Cristo, e o Espírito é que nos vai moldar nesse sentido. Diz: o fruto do Espírito é amor. O amor é uma coisa tão importante, ou é a coisa mais importante. Nós não vamos precisar de muitas coisas, nós vamos deixar aqui, o amor vai nos acompanhar para sempre. Esses dias que eu estive enfermo, eu senti por parte da igreja um carinho muito grande, que eu desejo que esse carinho não seja só para com o pastor, com os pastores, mas que haja entre nós esse amor, essa fraternidade, essa preocupação. E sabemos que o que é o amor e o que não é o amor. O apóstolo Paulo fala em Coríntios: alegria, meus irmãos, verdadeira, genuína, não a alegria do filho pródigo que sai bem vestido para uma vida de ilusão, como muitas pessoas dizem: agora eu vou ver uma vida alegre. Não, mas a alegria da volta, do arrependimento, a alegria que é o fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas eram características do nosso amorável Senhor. O nosso próprio Senhor Jesus tinha essas características, e elas devem estar presentes em nós. Nós podemos ter um coral que canta maravilhoso, nós podemos falar palavras bonitas, nós podemos fazer milagres, se não tivermos realmente o amor e não tivermos essas características. E o Espírito veio para isso, para trazer paz, para agir em nós, para nos consolar, para dar poder para pregarmos, para sermos semelhantes à pessoa do seu Filho. Mas ele foi também por uma outra razão, diz as Escrituras Sagradas. Ele subiu para preparar o seu retorno, porque ele voltará uma vez. Diz: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vi subir. Ele foi uma vez e voltará uma segunda vez, não mais que isso. E dessa vez, então, que ele voltar, muitas coisas vão acontecer no seu retorno, muitas coisas, que as pessoas estavam pensando no dia. Nós sabemos que esse dia vai pegar a muitos de surpresa, porque a vida está correndo normal para muitas pessoas.
Eles gostam de comer, beber, casar, dar em casamento, comprar, vender, todas aquelas coisas próprias da nossa vida. Mas que nós não podemos deixar que elas impeçam que nós tenhamos bem presentes na nossa mente a pessoa de Jesus, a sua obra e o seu retorno glorioso. Naquele dia, meus irmãos, muitas coisas irão acontecer. E uma das coisas que nós sabemos que irá acontecer é a ressurreição dos mortos. A igreja de Tessalônica, conforme pregamos da última vez, estava muito triste, porque eles falaram, Cristo não volta, e alguns irmãos estão morrendo, e Paulo falou, não, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Nós, os que estivermos vivos, não vamos preceder a eles. Eles não vão ser aperfeiçoados também sem nós. E naquele dia, então, haverá, quando do seu retorno, a ressurreição dos mortos e também o arrebatamento, nos termos bíblicos. Quando um rei chegava, uma comitiva ia encontrá-lo para recebê-lo na cidade. Naquele dia também, os que são de Cristo irão ao seu encontro para saudá-lo e também terão os seus corpos restaurados, uma vez que as suas almas virão juntamente com ele, porque nesse instante elas estão já num estado de bem-aventurança. Jesus Cristo tem muitas coisas interessantes do seu ministério atual, ou nesse estágio. Diz que ele está intercedendo por nós, que ele intercede por nós. A palavra de Deus nos diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Às vezes nós pensamos assim, eu gostaria que um irmão orasse por mim. E é muito bom isso, Mas nós devemos pensar que Jesus ora por nós. Que ele está agora à direita de Deus Pai no lugar de glória, e ele intercede por nós. É que nós muitas vezes não temos a fé, nós não nos ligamos desse fato. E essa é uma oração tão poderosa, meus irmãos. É o fato de nós não cairmos na nossa fé, porque se ele não orar por nós, se ele não cuidar de nós, nós vamos realmente nos perder. Então diz que ele pode salvar totalmente os que se chegam a ele, vivendo agora, nesse estágio, para interceder por nós. Uma outra coisa que João diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Nós temos que resolver uma resistência contra o pecado. E se todavia alguém pecar, porque não há homem que não peque, temos um advogado junto ao Pai, o justo. E essa é outra coisa gloriosa. Diferentemente do incrédulo quando peca e está com a sua mente, o seu coração cauterizado, prepotente, acomodado, o crente, ele quando peca, ele perde o seu sossego. Então, diz, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, e ele intercede por nós. Esse Espírito, meus irmãos, quer agir na nossa vida, na vida da nossa igreja, porque agora Jesus ressuscitou, ele foi aos céus, e o Espírito é que está realmente agindo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele virá agora no tempo próprio. Ele preparou seus discípulos quando estava aqui nesse mundo, ele está preparando a sua igreja agora, nesse período, e até que ele venha, e nós devemos estar prontos para o seu retorno. Gostaria, meus irmãos, de falar muito mais a respeito da pessoa de Jesus. É uma pena que muitas vezes usamos o nosso tempo e os nossos templos para falar das nossas pessoas. O nosso testemunho, que nós somos salvos pela obra de Jesus e não pela nossa obra. Nós somos salvos por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas a pregação também, a Santa Ceia também é uma pregação. Ao olharmos o pão partido, o vinho tinto, vermelho, rutilante, nós pensamos realmente o sofrimento de Cristo. Eu tive uma das maiores dores desse dia que já tinha tido algo semelhante, mas não com tanta intensidade. Mas nós nunca podemos comparar o nosso sofrimento com o de Cristo, porque são propósitos diferentes. Ele morreu e sofreu não pelo pecado deles, mas pelos nossos pecados. E a dor dele é uma dor não só física, mas uma dor na alma, porque ele é o justo.
E nós nunca devemos cansar de falarmos da obra de Cristo e de tudo que Ele fez. E quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, mais nós vamos enxergar a beleza e a perfeição de Cristo. E vamos exaltá-lo, e vamos glorificá-lo, e vamos servi-lo. E a Santa Ceia é realmente um momento de muita importância na igreja. Alguém disse: o que me impede de ser batizado? Algumas pessoas sabem o que impede delas serem batizados. Batismo é importante. Profissão de fé é importante para participar da Santa Ceia. Ah, mas alguém lá é imperfeito. Jesus é perfeito. Ele morreu por nós. Não é? É nós que nos incomodamos muito com coisas que não deveríamos nos incomodar. Meus irmãos, que Deus abençoe e nos prepare para participarmos da ceia do Senhor.